Música. Boa noite, todos, e bem-vindos a esta palestra sobre a filosofia grega antiga. Hoje à noite, vamos fazer uma viagem mágica de volta no tempo para quando os pensadores brilhantes do Mediterrâneo lançaram os fundamentos da filosofia ocidental. Apenas imagine-se na antiga Atenas, passeando pela Ágora, o coração da vida pública onde os cidadãos se reuniram para discutir política, filosofia e a natureza de ser. Feche os olhos e imagine as ruas movimentadas cheias de comerciantes, artesãos e cientistas. Sinta o sol quente na pele e uma brisa leve, trazendo cheiro de azeite e pão fresco. Você encontrará algumas das mentes mais influentes da antiguidade cujas ideias continuam a moldar nosso mundo. Nossa compreensão do mundo, nossa própria história, começa com Tales de Miletos, que viveu por volta de 624 AC. Imagine Poseidon caminhando ao longo da costa rochosa do Mar Egeu, onde as ondas são tão bonitas e poderosas. Poseidon vê como a água é essencial para toda a vida, como muda sua forma de líquido para vapor e gelo e como está presente em todos os lugares. Para nós, a água parece ter uma imagem. Ele está sentado à beira do mar, perdido em pensamento, quando de repente ele pula com essa ideia revolucionária. Ele não está apenas pensando nisso, ele está gritando da água. Foi uma grande mudança em relação às histórias usuais sobre deuses e monstros para explicações baseadas no mundo natural. Era como uma placa que abriu a porta para futuras descobertas científicas. Agora, vamos conhecer Anaximander, um estudante de outono que viveu por volta de 60 CC. Um grupo de estudantes curiosos se reúne em torno de um homem profundamente imerso de pensamento, desenhando um comprimido de cera à sombra de uma oliveira. Este é um dos pensadores inovadores de seu tempo. Anaximander ficou fascinado pelo mundo natural e seus mistérios. Ao contrário de seu mentor, Tales, que considerou a água a substância fundamental do universo, Anaximander propôs um conceito mais abstrato e revolucionário. Ele apresentou a ideia da existência de Ahron, um princípio infinito e ilimitado que vive no coração de todas as coisas. No mundo da filosofia antiga, há uma ideia fascinante sobre os elementos do ar, terra e fogo. Mas há um elemento, ferro, que é diferente. É eterno e indestrutível. Música é um conceito que vai além do nosso mundo físico, existente em um reino além do que podemos experimentar. Essa ideia, conhecida como Anaximander, desafia o entendimento tradicional do cosmos. Isso sugere que o ferro, à sua maneira, cria opostos como calor e frio, molhado e seco, que então dão origem a todos os diferentes fenômenos que observamos ao nosso redor. Vamos imaginar o mundo como um grande experimento, onde a água e o ar se misturam para criar uma bela dança de opostos. Esta dança é como o coração do universo, gerando inúmeras possibilidades e mudanças. Imagine um teórico como Anaximander, constantemente criando novos mundos enquanto os antigos desaparecem suavemente. Imagine este teórico apontando para as estrelas no céu noturno e explicando que até os corpos celestes fazem parte desse eterno ciclo de nascimento, crescimento, deterioração e renascimento. Essa ideia desafia a visão tradicional de um cosmos estático, convidando-nos a explorar a beleza e a complexidade do universo. A ideia do Operon nos leva a um lugar realmente interessante, onde começamos a pensar nas grandes questões do certo e do errado. Isso sugere que há uma justiça cósmica no universo, onde coisas que foram feitas de errado com os outros acabam sendo equilibradas. Quando o fogo encontra madeira, por exemplo, é como se eles estivessem dançando e, eventualmente, o fogo cede lugar à água, o que coloca o fogo. Esse equilíbrio de forças mantém o cosmos em harmonia. Apariron é como o árbitro final, supervisionando toda essa justiça cósmica. E seus pensamentos estão profundamente conectados ao mundo ao seu redor, inspirando-nos a ver o universo sob uma nova luz. Música. Anaximander era um cara muito especial. Ele teve essa ideia incrível sobre a natureza da existência e os princípios básicos do cosmos. Sua ideia teve um enorme impacto na futura pesquisa filosófica e influenciou outros pensadores que continuaram estudando esses tópicos. Ao continuar sua jornada pela Grécia Antiga, você encontrará outra figura incrível, Anaximenes. Ele era um estudante de Anaximander e viveu por volta de 580 C. Imagine caminhar pela rua movimentada. S de Miletos, o sol brilhando intensamente e sentindo o calor do dia. No céu e no ar, cheio do aroma reconfortante de ervas e especiarias, um pequeno grupo de estudantes se reúne em torno de um filósofo que tem pensamento profundo. Anaximenes e suas profundas ideias sobre a natureza do universo mudarão para sempre nossa compreensão do mundo. Como seus antecessores, Anaximenes procurou descobrir a substância fundamental da qual todas as coisas são feitas.
Enquanto Parmênides considerou essa substância água, Anaximander propôs um aparelho abstrato. Ele olhou para cima e encontrou sua resposta no ar. Imagine, se quiser, os grandes Anaximenes deitados na grama macia, observando o sol lentamente flutuarem pelo céu e sentindo uma brisa leve em seu rosto. Ele começou a formular sua teoria revolucionária. O ar é uma substância abundante e onipresente. Per Vueli, a teoria de Anaximenes é elegante e prática. Ele observou que o ar é necessário para a vida, porque é respirado por humanos e animais. Ele também observou que o ar pode mudar sua cor e ficar frio, molhado ou seco. Imagine como Anaximenes conduziu experimentos simples, como, ele estava apenas brincando, respirando na mão para sentir o calor ou soprando em um fogo para ver o que aconteceria. Mal sabia ele, essas observações cotidianas o levariam a conclusões incríveis. Ele descobriu que o ar passa por esses processos chamados condensação e rarefação, e se transforma em todos os tipos de outros elementos. Vamos imaginar como ele explica sua teoria com seus exemplos. Ele descreve como o ar é condensado pelo vento e depois se transforma em água. Ele até mostra como a água pode continuar se condensando no chão com graveto, ilustrando essas transformações com a lógica de suas ideias. Anaximenes era uma pessoa muito especial. Ele tinha uma bela maneira de pensar sobre o mundo. Ele acreditava que o ar não é apenas a substância da matéria física, mas também o sopro da vida. Ele é tudo sobre o corpo humano e o universo. Essa ideia faz com que sua filosofia pareça uma grande e bonita teia conectando tudo. Apenas imagine-o em pé na frente de seus alunos, com os braços estendidos, abraçando o vasto céu e a terra abaixo. Ele está falando sobre como tudo está conectado através do ar. Uma noite sob um céu cheio de estrelas brilhantes, Anaximenes conversa sobre a natureza dos corpos celestes. Ele explica como os céus não são separados da terra, mas fazem parte de um grande e contínuo processo de mudança impulsionado pelo ar. Esta é uma visão bem diferente da visão tradicional do nosso belo planeta Terra. Yadu vê o cosmos como um reino fixo e imutável, mas ele o apresenta como um sistema vivo e respiratório. Os ensinamentos de Anaximenes inspiram seus alunos a ver o mundo de novas maneiras. Sua ideia de ar como substância básica traz simplicidade às complexidades da natureza. Vamos tomar um momento para observar o mundo ao nosso redor, sentir o ar que respiramos e tomar consciência da profunda conexão entre todas as formas de matéria. Quando deixarmos a reunião de Anaximenes, levaremos conosco uma nova percepção do ar, que geralmente tomamos como garantido. Através dos olhos dele, veremos que o ar não é o mesmo de antes. Não é apenas uma substância invisível e tangível, mas uma força vital que molda e sustenta o universo. O legado de Anaximenes está vivo e bem em nossa compreensão do mundo natural, lembrando-nos de verdades profundas que podem ser descobertas através de observação cuidadosa e profunda reflexão. Nossa jornada pela filosofia grega antiga agora nos leva à ilha de Samos por volta de 570 c, onde encontramos Pitágoras. A vila está cheia de rumores sobre essa figura. Pitágoras era um homem sábio e incrível que viajou pelo Egito e pela Babilônia, onde obteve uma riqueza de conhecimento. Agora, ele está aqui para ensinar uma combinação única de filosofia, matemática e misticismo. Suas ideias ressoam conosco por gerações vindouras. Pitágoras não era apenas um filósofo, ele também era o líder de uma comunidade unida conhecida por sua riqueza. Imagine um grupo de seguidores dedicados vestidos com roupas simples se reunindo em um santuário humilde, mas bonito. Oh, a adorável vadia e o atencioso contemplador pitagórico. Os pitagóricos são um grupo que valoriza a pureza, a autodisciplina e a busca do conhecimento. Eles vivem por regras estritas, incluindo uma dieta vegetariana, vida comunitária e profunda reverência pela harmonia do universo. No coração da filosofia pitagórica está a crença de que o sol e a lua veem Pitágoras. Rasa em pé na frente de um quadro negro, ousado na mão, demonstrando como os números e sua interação harmoniosa revelam o divino. As proporções estão no coração do universo, e ele compartilha essa ideia fascinante com seus alunos. Ele os apresenta a ideia de relacionamentos numéricos que explicam as proporções bonitas e harmoniosas encontradas na natureza, música e os céus. Imagine a maravilha nos rostos de seus alunos enquanto ele mostra como são os intervalos em um sistema musical. Quando Pitágoras e seus seguidores descobrem o significado do mundo, eles também se investem nas propriedades místicas dos números. Eles veem inúmeros símbolos com profundos e misteriosos. Os números têm seus próprios significados especiais, e é tão interessante pensar em como eles representam diferentes aspectos da vida. Por exemplo, o número 1 representa a unidade e o início de tudo,
enquanto o número 2 representa a dualidade e o equilíbrio. O número 3 é considerado perfeito, representando harmonia e síntese. O oposto é representado pelo tua pitagórico, seguidores do altar triangular que meditam sobre o significado do número T e sua modalidade na forma triangular. Uma das contribuições mais famosas de Pitágoras é o Pitágoras. Pitágoras foi um cara tão inteligente. Ele provou que, em um triângulo direito, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Ele mostrou a seus alunos como isso funciona usando uma mesa de areia para desenhar formas geométricas precisas. É incrível como esse princípio matemático se aplica não apenas aos triângulos, mas também ao próprio tecido do universo. Pitágoras e seus seguidores também estavam interessados na natureza da alma e em sua jornada conosco através dos belos ciclos de reencarnação. Eles acreditam que a alma é imortal e passa por uma série de transformações divinas. Imagine Pitágoras sentadas com seus seguidores em torno de uma fogueira aconchegante, compartilhando histórias de vidas passadas e as lições valiosas aprendidas de cada uma delas. Essa crença na transmigração da alma leva os pitagóricos a viver uma vida de virtude, esforçando-se para se libertar do ciclo de renascimento e alcançar a iluminação espiritual. A comunidade também é conhecida por sua proximidade e exclusividade esotérica. É uma sociedade com iniciação e códigos de conduta estritos. Imagine a emoção e a reverência de um novato se preparando para o início do aluno de símbolos e cânticos sagrados, e, finalmente, o momento alegre em que eles são aceitos no círculo interno. Onde os mistérios mais profundos são revelados através dos ensinamentos de Pitágoras, seus seguidores começam a ver o universo como um todo harmonioso e interconectado, governado pelos princípios da matemática, e a ordem divina de números é uma fonte de inspiração, guiando-nos em nossa jornada para procurar conhecimento, viver de forma ética e se esforçar para a pura espiritual. Quando deixamos o santuário dos pitagóricos, nos levamos conosco uma sensação de admiração e admiração com a complexa harmonia do universo. O legado de Pitágoras nos lembra que a busca do conhecimento e a busca pelo iluminismo espiritual estão entrelaçadas, nos guiando em nosso caminho para mergulharmos profundamente em nós mesmos e no mundo ao nosso redor. Nossa exploração da filosofia grega antiga está nos levando à animada cidade de Éfeso em BC, onde vamos conhecer Heráclito, um pensador cujas ideias são tão misteriosas quanto profundas. Imagine-se vagando pelos animados mercados de Éfeso, com o delicioso aroma de especiarias no ar e a conversa amigável de um comerciante em meio à grandeza de um canto do templo. Música. Figura em um chale. Heráclito era um filósofo que via o mundo como era, sempre mudando e fluindo. Ele era um filósofo um pouco chorando porque estava muito triste e acreditava que a vida era curta. Imagine-o andando pelas margens do rio Kaiser, observando a água fluir. Ele estava sempre mudando, sem permanecer o mesmo. Foi ali que ele teve sua famosa ideia de mudança na frase punch, o que significa, tudo flui, diz ele, conversando com seus seguidores. You can't go back into the same river twice because other rivers are constantly flowing into it. Heraclitus believes that change is the most important part of the universe. He sees reality not as a bunch of static objects, but as a dynamic process in which everything is always moving. Imagine Heraclitus sitting with his students in a fairy grove, using his philosophy to explain that just when fire comes along and changes wood, it's como um pequeno lembrete de que tudo está sempre mudando e crescendo. No coração da filosofia de Heráclito está a ideia dos logotipos, que é como a cola que mantém tudo junto. É o que garante que, mesmo quando as coisas parecem caóticas, há um padrão agradável e ordenado no universo. Os logotipos são como um fio oculto que tece toda a realidade, mantendo tudo no lugar. A filosofia de Heráclito é tudo sobre encontrar equilíbrio e harmonia no fluxo da vida. Ele acreditava que o conflito e a contradição são uma parte normal da vida, e eles levam ao crescimento e à mudança. Pense em como ele usa o exemplo de Luke e Lira para explicar isso. Ele diz que a tensão entre os opostos, como a corda e sua moldura de madeira ou as cordas de uma lira e seu corpo, cria harmonia e equilíbrio. Ele pensou que sem conflito, a vida seria chata. Todos sabemos que o progresso e o desenvolvimento exigem luta. Heráclito acreditava no poder dos opostos. Ele pensou que coisas que parecem opostas uma à outra realmente têm uma conexão. Ele falava sobre como coisas como dia e noite, vida e morte, prazer e dor estão todos conectados. Ele acreditava que esses opostos se ajudam e dão sentido à vida. Ele disse que entender essa conexão é a chave para encontrar o verdadeiro. A natureza da vida é fascinante, não é? Seus seguidores são atraídos por suas ideias como abelhas para mel. Eles podem ver através dos olhos de Hecata de todas as coisas.
Imagine um discípulo meditando sobre os ensinamentos de Heráclito. Eles estão assistindo a uma borboleta emergir de sua crisálida, admirando a transformação e as infinitas possibilidades de mudança. A doutrina da mudança de Heráclito desafia seus discípulos a aceitar a impermanência da vida e encontrar a sabedoria no mundo em constante mudança ao seu redor. Estaremos mudando a natureza da existência, e estamos animados para ver como é. Ele os guia gentilmente a buscar conhecimento e compreensão. Ele os incentiva a fazê-lo não através de dogmas rígidos ou crenças estáticas, mas através de uma profunda consciência da realidade fluida e em constante mudança ao seu redor. Sua filosofia é sobreviver o momento e reconhecer os logotipos no coração do fluxo contínuo da vida. O mundo está sempre mudando, e isso é algo para comemorar. Heráclito nos ensinou que a mudança é uma parte natural da vida, e é importante abraçá-la de braços abertos. Ele também acreditava que há uma verdade mais profunda esperando para ser descoberta no fluxo em constante mudança de existência. Agora, vamos conhecer um cara de Elia que tem uma perspectiva diferente sobre tudo isso. Ele não é de se inscrever na ideia de mudança constante. Nossa jornada filosófica está nos levando à bela cidade de Eleia, no sul da Itália, por volta de 0 a C. Lá, encontraremos Parmênides, que tem uma visão fascinante sobre esse tópico. Imagine isto: você está em uma cidade costeira pacífica, com olivais e vinhedos se estendendo até onde os olhos podem ver. No coração desta cidade, um pátio calma acena, suas colunas e plantas com flores criando um oásis sereno. Agora, imagine um grupo de estudantes, reunido em torno de um homem sábio e inteligente, uma verdadeira joia de sabedoria. Este homem é Parmênides, e ele está prestes a abalar sua compreensão da realidade. Parmênides tem uma perspectiva única sobre a mudança. Tudo isso é apenas uma ilusão, e a verdadeira realidade está aqui na nossa frente. É como a voz de um iniciante compartilhando suas ideias revolucionárias. Ele diz que os sentidos, que nos fazem sentir que o mundo está sempre mudando, pode ser enganado. Em vez disso, Parmênides diz que a razão pode nos mostrar uma verdade mais profunda e imutável. Meno apresenta a seus alunos a ideia de ser. Ele explica que o ser verdadeiro não é apenas uma coisa. Parmênides desenha um círculo na areia para mostrar a ideia de totalidade e unidade. Ele diz que o ser está todo conectado e não pode ser separado. Ele acredita que o mundo é como um círculo e não pode ser dividido ou alterado. Ele acha que essa realidade imutável é a única existência verdadeira. Para ajudar seus alunos a entender isso melhor, Parmênides faz um argumento lógico. Ele convida seus alunos a pensar na natureza de nada ou inexistência. Imagine os alunos profundamente pensados quando Parmênides faz uma pergunta simples, mas profunda: algo pode surgir do nada? Ele diz que não pode porque nada pode produzir nada. Portanto, se a mudança envolver uma transição de não, eu sei que é difícil de imaginar, mas ser e não ser são ambos as possibilidades. Ser é e não pode ser. Não ser. Você sabe, é interessante pensar em como ser realmente não existe, e isso faz com que pareça mudar algo do nada para algo simplesmente não é possível. É quase como se não houvesse higiene naquele mundo de aparência, onde as coisas estão sempre mudando e há muita variedade. Basta imaginá-lo andando com seus alunos pelo animado mercado de Elia, apontando todas as vistas, sons e ações diferentes. Ele estaria explicando como que eles veem, sentem e experimentam com seus sentidos, as pessoas que se movem, os bens que estão sendo trocados e a passagem do tempo, é apenas uma fachada. A verdadeira essência da realidade, ele insiste, é Gênesis. Uma das obras mais famosas de Parmênides é o poema em que ele descreve uma jornada mística para o reino da verdade. Imagine Parmênides recitando versos de seu poema para seus estudantes encantados, dizendo a eles como ele foi acompanhado por uma deusa que revelou a diferença entre o caminho da verdade, a aletheia, e o caminho da opinião, doxa. A deusa ensina que o caminho da verdade é. A razão é o caminho para entender a verdadeira natureza da realidade, enquanto a opinião é o caminho dos sentidos, nos enganando com ilusões de mudança e multiplicidade. Os ensinamentos de Parmênides tiveram um impacto profundo em seus alunos e filósofos subsequentes. Eles aprenderam a questionar a confiabilidade da experiência sensorial e procuraram conhecimento por meio de pesquisas racionais. Imagine um aluno, inspirado em Parmênides, sentado à beira do mar e ponderando a natureza da realidade, buscando olhar além das aparências. Se você estiver interessado em entender a verdade eterna, descobrirá que a filosofia de Parmênides também estabelece as bases para as discussões metafísicas subsequentes.
Ele faz a alegação interessante de que ser é imutável e indivisível, o que desafia os filósofos a reconciliar as aparentes contradições entre experiência sensorial e pensamento racional. Imagine futuros pensadores como Zeno de Eleia criando paradoxos para defender as ideias de Parmênides, afastando os limites da investigação filosófica de Parmênides e suas ideias. Aos seguidores no pátio pacífico de Zeno. Estamos cheios de um profundo sentimento de admiração e curiosidade enquanto continuamos explorando o rico legado de Parmênides. É como se um sussurro da verdade eterna, escondido sob nosso mundo em constante mudança, estivesse gentilmente nos guiando através do labirinto da razão. Nossa jornada pela filosofia grega antiga é como uma aventura e hoje estamos prestes a embarcar em um novo caminho que nos levará. Vamos nos imaginar em uma bela ilha na Sicília em 450 C. É aí que nos encontraremos em Empédocles de Colossos. Imagine isto: você está de pé em um penhasco, com vista para as águas azuis brilhantes do mar Mediterrâneo. O aroma fresco de ervas e flores selvagens flutuam pelo ar, transportadas por uma brisa suave. É aqui, nesse cenário mágico, que o filósofo, o poeta e o místico Empédocles inventaram sua notável teoria de. Empédocles era um cara muito especial. Ele era carismático e versátil, e tinha uma teoria realmente interessante sobre o universo. Ele pensou que todo o universo era composto de 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Imagine-o subindo ao público em um anfiteatro ao ar livre, olhando-os nos olhos e compartilhando sua história sobre os elementos. Ele explicaria que esses elementos são os blocos de construção básicos de tudo. Apenas imagine-o pegando um punhado de terra, passando por seus dedos e depois apontando para as ondas do mar, o céu azul claro e o sol. Cada um ele diz a seu público que cada elemento tem suas próprias qualidades especiais. A terra é sólida e estável, a água está fluindo e cheia de vida, o ar é leve e essencial e o fogo está mudando e cheio de energia. As ideias de Empédocles vão além de definir esses elementos. Ele também fala sobre 2 forças opostas, love, fi, e inimizade, er, que agem sobre elas. Imagine Empédocles desenhando um círculo no chão e dividindo-o em 4 seções, com cada seção representando um dos elementos. Então, usando suas mãos, ele mostra como o amor é uma força que atrai e une os elementos para fazer estruturas complexas, enquanto a inimizade é um mundo de Empédocles, há muito movimento e desacordo. É como uma dança, com os elementos trabalhando juntos e às vezes esbarrando um no outro. Ele fala sobre como coisas como montanhas, rios, plantas e animais surgem, tudo por causa dessa interação. E não é apenas para o mundo natural, mas para as pessoas também. Empédocles diz que nossos corpos e alma são compostos de 4 elementos, e a saúde e o bem-estar dependem de encontrar o equilíbrio. Pense em como ele orienta seus seguidores a encontrar harmonia dentro de si. Ele usa dieta, exercício e meditação para ajudá-los a equilibrar a natureza. Ele diz que entender os elementos e como eles interagem pode nos ajudar a conectar-nos com o universo e viver uma vida mais gratificante. As ideias de Empédocles são tudo sobre isso. Ele também é conhecido por suas práticas místicas e religiosas. Imagine-o fazendo rituais em um bosque sagrado, chamando os elementos e as forças divinas que os controlam. Ele diz que tem habilidades mágicas, como curar os doentes e influenciar o fascinante como ele atribui essas habilidades ao seu profundo conhecimento dos elementos. Uma das obras mais famosas de Empédocles é o seu poema de natureza, onde ele expõe sua cosmologia e os princípios dos 4 elementos. Imagine-o recitando os elementos de seu poema na frente de um público extasiado, descrevendo as ideias dos Empédocles eternos sobre o ciclo de nascimento, morte e renascimento, todos impulsionados pela interação de amor e inimizade, são realmente interessantes, não são? Sua linguagem poética e metáforas imaginativas dão vida aos conceitos, deixando os ouvintes em um estado de admiração e admiração. Depois que Empédocles e seus seguidores saíram da Sicília, ainda temos um profundo entendimento dos 4 elementos são os blocos de construção do nosso mundo, e eles também são foco do legado de Empédocles. É incrível pensar nas complexas conexões entre tudo que experimentamos em nossas vidas diárias. A história de Empédocles é realmente cativante, e há tantas lendas sobre ele. Empédocles, sentindo-se muito confiante em seu status divino, decidiu mostrar a todos o que ele poderia fazer. Imagine o seguinte: Empédocles, em suas belas e esvoaçantes vestes, fica na beira de uma cratera ardente. Com um grande sorriso, ele proclama seus poderes divinos antes de pular no mar. Ele queria mostrar a todos o quão bom ele era, mas esse ato acabou sendo sua queda. Destino em uma massa rodopiante de mistério e lenda.
Diz a lenda que, depois que o vulcão explodiu, suas sandálias de bronze foram tudo que foram encontradas. Esta história captura lindamente a natureza dramática e enigmática de um homem cuja vida e morte estão entrelaçadas com a própria mística que ele próprio criou através de sua poderosa retórica. Empédocles foi uma verdadeira inspiração. Ele tinha algumas ideias ousadas e ensinou outras pessoas sobre elas também. Ele era um dos palestrantes e pensadores mais importantes da Grécia Antiga. Sua morte foi um mistério, e isso o tornou ainda mais lendário. Música. Se você quiser aprender mais sobre a filosofia grega antiga, verifique a Costa Junica. Lá, você conhecerá Anaxágoras e Sócrates. O filósofo introduziu um conceito revolucionário que mudou nossa visão do mundo para sempre. Agora, imagine o seguinte: a animada cidade de Atenas, por volta de 450 c. É aí que Anaxágoras, um filósofo da Ásia Menor, está visitando. Atenas é um lugar vibrante, cheio de pessoas ansiosas para discutir as grandes questões sobre a vida e o mundo ao nosso redor. Anaxágoras está rapidamente se tornando uma figura popular nesses círculos, e ele está sempre pronto para participar da conversa. Anaxágoras era um cara muito especial. Ele tinha algumas ideias realmente interessantes sobre como tudo no universo é composto de pequenas partículas. Ele chamou essas partículas de sementes ou homeomades. Um dia, ele estava conversando com alguns amigos da Ágora e compartilhou como essas sementes se reúnem de maneiras diferentes para criar todas as coisas diferentes que vemos ao nosso redor na Terra. Mas, você sabe, o que torna Anaxágoras tão especial é a ideia dele de Nusa. Ele foi quem criou o conceito de Nusa, que é como a cola que mantém tudo junto. Não é uma coisa física, mas mais uma força intelectual e organizada. É como o cérebro por trás da operação, certificando-se de que tudo esteja em seu lugar. Basta imaginar Anaxágoras usando o exemplo de argila de Nusa para mostrar. Você já se perguntou como Nusa vê a natureza caótica do universo? Bem, é tudo sobre a ideia de que o cosmos não é apenas uma mistura aleatória de coisas, mas é uma obra-prima do design inteligente. Agora, conheça Anaxágoras. Ele é como o exemplo final de energia eterna pura e infinita. Ele é a força mais sutil e poderosa do mundo, com completo conhecimento e controle sobre a foice. Apenas imagine o descrevendo-nos como uma espécie de divino eu. Inteligência. Isso não é fascinante? É como se o universo fosse esse artista incrível, meticulosamente elaborando e trazendo uma obra-prima à vida. Essa ideia de inteligência cósmica acrescenta um belo senso de propósito à maneira como o universo opera. É como se fizéssemos parte de uma grande dança cósmica, com cada um de nós sendo uma pequena parte de um todo muito maior. Anaxágoras acreditava na beleza do mundo natural, e ele tinha algumas ideias realmente interessantes sobre como tudo funciona junto. Ele pensou que os elementos da terra, água, ar e fogo eram importantes, e explicou como eles trabalhavam nos céus. Ele também teve alguns pensamentos muito legais sobre as estações e como as coisas vivas crescem. Ele até tinha algumas ideias sobre como os humanos pensam, e pensou que a mente ou a alma humana era como um pedaço de algo maior. Essa coisa maravilhosa que chamamos de cosmos nos permite entender e explorar o mundo ao nosso redor. Pense nas conversas incríveis que ele pode ter com outros filósofos. Ele diz que nossa capacidade de pensar e perceber é um reflexo do funcionamento da mente universal dentro de nós. Essa ideia é chamada de teoria do Anax. Ele não é o único que pensou sobre isso. Algumas pessoas acreditam que o Sol é uma rocha quente e não uma divindade, e que a ideia de que a Lua é feita da Terra desafia a visão religiosa tradicional, com a qual muitos de nós estamos familiarizados. Imagine a reação dos atenienses. Alguns ficaram intrigados com suas explicações racionais, enquanto outros consideravam suas ideias ímpios. Apesar das críticas, a influência de Anaxágoras é profunda, especialmente em seu amigo e discípulo, o grande estadista Péricles, que apoia e defende seus Anaxágoras. Legado e sua ideia. As ideias de Noosa tiveram um grande impacto em filósofos posteriores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele teve essa ideia legal de como trazer ordem à filosofia grega, conectando coisas físicas e ideias metafísicas. Enquanto nos despedimos de Anaxágoras em Atenas Bus, estamos levando conosco uma compreensão mais profunda de como os pensadores antigos tentaram desvendar os mistérios do ser, buscando descobrir o design inteligente por trás do cosmos. Enquanto continuamos nossa jornada pela rica paisagem da filosofia não grega, ficaremos na vibrante e movimentada cidade de Abdera, lar de um dos pensadores mais influentes da antiguidade, Demócrito, nascido por volta de 460 c.
Demócrito é mais famoso por sua teoria atômica, uma ideia revolucionária que ainda está fazendo ondas na ciência moderna. Imagine o seguinte: você está passeando pelas ruas de Abdera quando, do nada, você bate em um cara com um brilho nos olhos e uma curiosidade sem fim. Esse é o Demócrito, muitas vezes chamado de filósofo risonho por causa de sua personalidade otimista. O amor à vida e o entendimento do universo podem trazer muito para nossas vidas, incluindo conhecimento, alegria e satisfação. Demócrito baseou sua teoria nas obras de seu antecessor, Leucippus. De acordo com essa teoria, tudo no universo consiste em pequenas partículas indivisíveis chamadas átomos. Imagine Demócrito tendo uma discussão animada com outros filósofos sobre essa teoria incrível. Ele usou analogias simples para explicar suas ideias. Ele comparou átomos aos pequenos e invisíveis blocos de construção que compõem tudo ao nosso redor. Isso inclui as estrelas no céu, o ar que respiramos e até nossos próprios corpos. Segundo Demócrito, os átomos são eternos, imutáveis e infinitos na maneira como se movem através do vazio, espaço infinito. Pense em como ele combina e distribui elementos para fazer todos os tipos de objetos e substâncias. Você pode imaginá-lo explicando esse processo usando a analogia de um caleidoscópio? Várias formas básicas se reúnem para fazer inúmeros padrões, dependendo de como eles são organizados. Uma das coisas mais fascinantes sobre o atomismo do Demócrito é o quão mecanicista é. A natureza, ele sugeriu, é realmente algo especial. Tudo o que acontece, seja uma flor florescendo ou uma pessoa que se sente feliz ou triste, pode ser explicada pela maneira como os átomos interagem. Imagine Demócrito, um cara que acreditava que a sensação de doçura vem de átomos suaves e arredondados, e que a amargura é o resultado de átomos irregulares e afiados. Isso foi muito diferente das explicações mais místicas de seu tempo. Demócrito também estudou a natureza da alma. Ele pensou que a alma era feita de átomos particularmente finos e suaves. Esses átomos da alma, ele acreditavam, eram responsáveis por pensar, sensações e vidação. Ele pensou que esses átomos se dispersam e se fundiriam de volta ao pó atômico comum. Essa visão reforçou sua crença na importância de levar uma vida virtuosa e pacífica. Como ele não acreditava em um Deus ou em uma vida após a morte, as ideias do Demócrito foram além da física e da metafísica. Ele também acreditava muito na ética. Ele ensinou que a coisa mais importante para as pessoas fazerem era viver uma vida feliz. Ele pensou que a felicidade veio de ser moderada, sábia e entender a verdadeira natureza do mundo. Imagine como ele diria a um grupo de estudantes que realmente queriam aprender sobre essas coisas que conhecer as coisas e ser uma boa pessoa faria suas vidas se sentirem cheias e felizes. Embora suas ideias fossem realmente novas e diferentes, a maioria das pessoas não as aceitou a princípio. Durante sua vida, as visões filosóficas e religiosas dominantes foram profundas e significativas. Mas as sementes de seu pensamento levaram muito mais tarde para brotar, e elas tiveram uma enorme influência no desenvolvimento da ciência e da filosofia modernas. Quando pensamos na vida e no legado do Demócrito, vemos um pensador cuja visão foi muito além de seu tempo. Sua teoria atômica lançou a base para nossa compreensão moderna do mundo físico, mostrando o poder da ciência. Ao encerrarmos nossa pesquisa sobre os socráticos, lembramos do período inicial incrivelmente impressionante da filosofia ocidental, desde a busca pelo fundamental à substância do universo, de acordo com a visão do Demócrito do cosmos atômico, é um tópico que esses indivíduos pensativos exploraram. Eles investigaram profundas investigações sobre a essência da realidade, conhecimento e existência. Suas pesquisas lançaram as bases para futuros desenvolvimentos filosóficos, influenciando figuras como Sócrates e Aristóteles. Esses primeiros pensadores, conhecidos como pré-socrática, não eram apenas filósofos, eram pioneiros. Eles ousaram se aventurar no desconhecido, expandindo os limites do entendimento humano. Imagine-se passeando pelas ruas movimentadas da antiga Atenas, o ar cheio dos sons vibrantes dos comerciantes e do alegre riso das crianças brincando, do zumbido amigável da conversa e da bela montanha. Esses são apenas alguns dos sons deliciosos que enchem o coração da vida social ateniense, cheia de atividades. Há um homem mais velho que se destaca não apenas por sua aparência, mas por seu comportamento. Ele tem uma construção atarracada, uma cabeça careca e olhos que parecem ver através de você. Sócrates é um dos filósofos mais influentes de todos os tempos. Ele nasceu por volta de 470 c., durante o auge do poder cultural e político de Atenas. Seu pai era filósofo e sua mãe era parteira.
É provável que Sócrates tenha aprendido o valor do trabalho duro e a importância da habilidade com seu pai. Com a mãe dele, ele aprendeu a ajudar outras pessoas a gerar ideias e verdades, exatamente como ela fez. Apesar de seu humilde formação, Sócrates estava destinado a deixar uma marca profunda no mundo da filosofia. Imagine Sócrates ensinando em Atenas com os sofistas, os professores profissionais da época. Sócrates não cobrou por suas lições. Em vez disso, ele se viu como uma espécie de parteiro intelectual, ajudando os outros a dar à luz suas próprias ideias. Seu método era simples, mas extremamente eficaz. Ele fez perguntas. Essa técnica, agora conhecida como método socrático, envolveu uma série de Sócrates é uma ótima pergunta. Ele ajuda as pessoas a entender melhor suas crenças e suposições. Ele revela contradições e verdades mais profundas. Aqui está um exemplo. Imagine um político na Ágora. Sócrates se aproxima e começa a fazer perguntas. A princípio, o político está confiante, mas à medida que as perguntas de Sócrates se tornam mais profundas, sua confiança começa a enfraquecer. Sócrates pode perguntar: o que é uma árvore de ameixa? Esta questão revela suposições. E gradualmente, Sócrates descobre que o político não entende o conceito tão bem quanto ele pensava. O método pode parecer um pouco desanimador, mas é assim que ele era. As perguntas de Sócrates fizeram de ele o apelido de Gadfly, assim como um Gadfly pica um cavalo, fazendo-o agir. Ele incentivou o povo de Atenas a sair de sua zona de conforto, fazendo-os pensar mais profundamente sobre suas vidas e seus valores. Ele acreditava que essa introspecção crítica é necessária para uma vida virtuosa e gratificante. Ele disse que não vale a pena viver uma vida não testada. Ele declarou, enfatizando sua crença de que a verdadeira felicidade e virtude vem através de um crescimento constante, apesar de influenciar e ser popular entre New York Young Athenians. Sócrates era um personagem único. Suas perguntas muitas vezes levantaram os líderes da cidade. Eles viram sua maneira de destacar o que as pessoas não sabiam como indo contra o status quo. O que Sócrates estava fazendo não era apenas pensar fora da caixa, foi um desafio direto à autoridade e respeito dos líderes de Atenas. Com o tempo, essa tensão entre Sócrates e os líderes de Atenas ficou realmente intensa. Em 399 AC, Sócrates foi julgado por ser supostamente desrespeitoso e espalhado ideias que foram contra as crenças da sociedade ateniense. No tribunal, seus acusadores eram os que representavam as partes mais tradicionais da sociedade ateniense. Eles disseram que Sócrates era. Sócrates é um personagem curioso. Ele não é de levar as coisas pelo valor de face, e ele tem algumas ideias bastante ousadas. Ele não é de quem medir palavras, e não tem medo de dizer o que pensa. No julgamento, ele está tão ousado como sempre. Ele não está tentando interpretar a vítima ou implorar por misericórdia. Em vez disso, ele está usando a oportunidade de compartilhar seus pensamentos sobre o assunto. Ele é calmo e pronto para enfrentar o júri. Ele explica que sua pesquisa tem tudo a ver com ajudar a cidade, uma espécie de missão divina para incentivar o crescimento moral e intelectual. Ele diz que não corrompe os jovens, mas, em vez disso, os inspira a pensar criticamente e buscar a verdade. Sua defesa é cheia de paixão, mas pode não ser suficiente para convencer todos. A maioria dos júris o considera culpado e sente-o até a morte. Cher está bebendo uma xícara de veneno de Bogova em seu pós-parto, o que é fiel aos seus princípios. Imagine uma cena em uma cela na prisão onde os amigos e os alunos de Sócrates se reúnem, implorando para ele escapar. Sócrates se recusa, acreditando que a fuga violaria seus princípios. Quando Sócrates bebe veneno, ele continua conversando com seus amigos, discutindo a imortalidade da alma e a natureza da morte. Seu comportamento permanece calmo e calmo mesmo quando o veneno entra em vigor. Imagine uma sala cheia de um silêncio sombrio, mas respeitoso, quando Sócrates Ófinos respirou seu final, e sua morte foi um belo testemunho de sua devoção às suas crenças e sua busca inabalável pela verdade. O legado de Sócrates suporta não apenas por seus trabalhos escritos, mas também pela influência duradoura de suas ideias e pelo profundo impacto que ele teve sobre seus alunos e a subsequente geração de filósofos. Platão, seu famoso aluno, passou a escrever diálogos que capturaram a essência do pensamento socrático e preservaram as ideias de seu mentor. Aristóteles, outro aluno de Platão, desenvolveu essas ideias ainda mais, colocando os fundamentos da filosofia ocidental e refletindo a vida e a morte de Sócrates nos ensinam muito. Ele era um homem que era completamente dedicado a procurar sabedoria.
Ele estava disposto a desafiar os fundamentos da sociedade e permanecer fiel aos seus princípios, mesmo diante da morte. Ele era um mestre do pensamento crítico, o que fez as pessoas começarem a questionar as coisas que pensavam que eram normais. No final de nosso estudo da vida de Sócrates, temos um profundo entendimento do significado de sua vida e morte. Também temos muito respeito pelas contribuições que ele fez para a filosofia e o legado duradouro que ele deixou para trás. Sua vida e ensinamentos continuam a nos inspirar e nos desafiar, convidando cada um de nós a ser um Gadfly em nossas próprias vidas. Faça perguntas, reflita e lute para um entendimento mais profundo. Agora que acreditamos em sua filosofia e ensinamentos, que são a pedra angular de agora, podemos entender a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor. Imagine-se sentado na colina novamente, entre um grupo de ouvintes atenciosos, enquanto Sócrates inicia seu diálogo. Sua abordagem à filosofia era um método excepcionalmente interativo e dialético que ficou conhecido como método socrático. Esse método não era apenas uma técnica de ensino, mas uma abordagem profunda para entender o mundo e a nós mesmos. Sócrates acreditava que a sabedoria começa com maravilha, e seu método incluía uma série de perguntas principais projetadas para ajudá-lo a pensar criticamente e entender melhor ideias. Imagine Sócrates conversando com um jovem ateniense sobre a natureza. A pessoa pode responder a uma pergunta, mas Sócrates fará mais perguntas. Essas perguntas extras podem mostrar que a resposta é mais complicada do que parece. Isso pode fazer você pensar profundamente sobre o que está dizendo. Sócrates usou esse método para desafiar suposições e mostrar o que ele acreditava ser verdadeiro. Ele pensou que conversando, as pessoas poderiam entender melhor ideias importantes como a virtude e justiça. O objetivo de Sócrates era viver uma boa vida. Ele não desistiu, mesmo quando não sabia de algo. Ele pensou que saber sobre ética e filosofia o ajudaria a encontrar a verdadeira sabedoria. Sócrates acreditava que era muito importante tentar ser uma boa pessoa e viver uma vida boa. Os sofistas pensaram que era mais importante saber sobre ética e que você poderia aprender a ser uma boa pessoa. Sócrates pensou que ser uma boa pessoa era mais importante do que ser rico, famoso ou poderoso. Ele pensou que ser uma boa pessoa era a mesma que ser virtuosa. Ele costumava falar sobre a importância de se conhecer. Ele é famoso por dizer: conheça a si mesmo. Sócrates acreditava que entender a nós mesmos é a chave para se tornar nosso melhor. Ele pensou que reconhecer quando não sabemos algo e trabalhar duro para crescer é o caminho para viver a vida ao máximo. Para Sócrates, a vida sem a busca de virtudes e a sabedoria não valia a pena viver. Ele também acreditava profunda na alma. Ele pensou que as almas são o que nos tornam humanos e que são mais importantes que nossos corpos físicos. Em suas conversas com os alunos, Sócrates falou sobre como nossas almas precisam ser cuidadas, e que viver uma vida de virtude é a melhor maneira de fazer isso. Sócrates acreditava que a coisa mais importante para nós humanos é cuidar de nossas almas. Ele disse que seu trabalho como filósofo é como ser parteira, ajudar os outros e fazer algo realmente especial que os deuses pediram que ele fizesse. Ele queria que o povo de Atenas cuidasse de suas almas e fosse virtuoso. Ele pensou que, se fizesse um bom trabalho, ajudaria as pessoas e toda a cidade de Atenas. Ele era famoso por dizer que o conhecimento é o mesmo que a virtude. Ele pensou que, se as pessoas agissem assim, você deve ter ouvido falar do intelectualismo ético. É uma ideia realmente interessante que sugere que erros morais são causados pela ignorância, não por fraqueza. Por exemplo, se alguém faz a coisa certa, não é porque é fraca, mas porque é forte. Não é justo. Ele realmente não entende o que é justiça, sabe? Então, a maneira de ser o seu melhor é aprender e entender as coisas. Isso fez Sócrates pensar muito sobre educação e falar como uma maneira de ajudar as pessoas a serem as melhores. Ele queria ajudar os outros a obter o conhecimento de que precisavam ser o seu melhor. Ele pensou que alguém pode ser socrático. Paradoxos. Sócrates é conhecido por várias declarações interessantes que refletem suas visões filosóficas. Uma das mais famosas é a declaração dele: eu sei que não sei de nada. Esta afirmação reflete a crença de Sócrates na importância de reconhecer a própria ignorância. Ele argumentou que a consciência é o primeiro passo para obter o verdadeiro conhecimento. Esse paradoxo enfatiza a humildade e a abertura inerentes à filosofia socrática. Sócrates teve essa ideia realmente interessante de que as pessoas não fazem coisas más de propósito. Ele pensou que quando as pessoas fizeram coisas ruins, era porque elas realmente não entenderam as consequências de suas ações.
Ele acreditava que, se as pessoas entendessem como suas ações poderiam prejudicar os outros, provavelmente escolheriam fazer as coisas de maneira diferente. Sócrates era sobre ajudar as pessoas a ver o mundo de uma maneira diferente, ajudando-as a entender os danos que eles poderiam causar e como fazer melhor. Basta imaginar Sócrates tendo uma conversa com alguém, como um sofista, e fazendo perguntas para ajudá-los a entender o quadro geral. Sócrates era um cara legal. Ele tinha uma maneira de compartilhar suas ideias que fizeram as pessoas pensarem, mas ele não enfrentou ninguém. Ele entrou, compartilhava seus pensamentos e deixava que os outros compartilhassem os seus. Essa abordagem funcionou muito bem para ele. Ele tinha muitos estudantes, como Platão e Aristóteles, que aprenderam muito com ele. Se você quiser saber mais sobre as ideias de Sócrates, os escritos de Platão são um ótimo lugar para começar. Eles lhe darão uma boa noção do que era Sócrates. Nesses diálogos, Sócrates geralmente é a estrela, conversando sobre todos os tipos de tópicos. Platão pegou ideias socráticas e as usou para construir seu próprio sistema filosófico, explorando grandes ideias como a natureza da realidade, o conhecimento e o estado ideal. Aristóteles, estudante de Platão, levou essas ideias ainda mais longe, colocando a base para grande parte da filosofia ocidental. Graças aos escritos desses grandes filósofos, as ideias socráticas influenciaram inúmeras gerações de pensadores e cientistas. O legado de Sócrates é uma busca sem fim de conhecimento e compreensão. Perguntas a. E a busca pela verdade. Sua abordagem e ideias tiveram um enorme impacto na filosofia ocidental, inspirando-nos a pensar de maneira crítica e eticamente. A dedicação de Sócrates à virtude, sua crença na importância da autodescoberta e seu reconhecimento dos limites do entendimento humano ainda ressoam profundamente conosco hoje. Ao encerrarmos nosso estudo da filosofia socrática, somos lembrados do poder da pesquisa e do valor de refletir sobre nossas próprias vidas. A vida e os ensinamentos de Sócrates nos incentivam a entender a nós mesmos e ao mundo ao nosso redor mais profundamente. Seu legado é um exemplo brilhante para todos nós, mostrando-nos como viver nossas melhores vidas. Você já sentiu que está no antigo Atenas, passeando por ruas movimentadas cheias de comerciantes artesanais? Entre essas mentes brilhantes, há uma figura que realmente se destaca. Ele tem uma mistura notável de profundidade intelectual e ideias novas e inovadoras. Estamos falando de Platão, um estudante de Sócrates e um professor de Aristóteles. Platão teve um impacto profundo e duradouro no pensamento ocidental. Neste estudo detalhado, vamos mergulhar profundamente em seu incrível legado. Vida, filosofia e influência duradoura de Platão. Você sabe, Platão é frequentemente referido como o rei filósofo. Sua infância e educação. Bem, Platão nasceu por volta de 427 AC. Ele nasceu em uma família aristocrática em Atenas. Seu nome de nascimento era Aristóteles, mas mais tarde ele ficou conhecido como Platão, o que significa largo. Talvez isso tenha sido por causa de seus ombros largos. Ele cresceu durante o tempo tumultuado da Guerra do Peloponeso. Platão era um garoto de sorte. Ele experimentou a turbulência política e social que atormentava Atenas desde tenra idade. Ele estava imerso em um rico ambiente cultural e recebeu uma educação que incluía poesia, música e ginástica, que era o padrão para os meninos atenienses de seu status. No entanto, suas aspirações intelectuais realmente começaram a florescer quando ele conheceu Sócrates. Sócrates teve uma enorme influência sobre Platão. Ele se interessou por Platão em filosofia, especialmente ética, política e natureza do conhecimento. O método de Sócrates de fazer perguntas e seu compromisso com a busca pela verdade teve um grande impacto em Platão. Quando Sócrates foi executado em 399 AC, foi muito difícil para Platão. Isso teve um grande impacto em suas próprias ideias mais tarde. O julgamento desleal e a morte de Sócrates tiveram um efeito profundo e duradouro em Platão. Isso fez querer escrever sobre seu mentor, e o tornou mais duvidoso sobre a democracia. Ele achou que a democracia era culpada pela execução de Sócrates. Mais tarde, ele mudou de ideia sobre isso. Por volta do século 38 AC, ele voltou para Atenas. Platão iniciou a academia, que foi um dos primeiros lugares onde as pessoas podiam aprender sobre a vida, localizada em um bosque dedicado ao herói Acada. A academia atraiu estudantes de todo o mundo grego, e era um lugar onde as pessoas podiam se unir para falar sobre grandes ideias. A academia influenciou inúmeras gerações de pensadores. Na academia, Platão ensinou uma ampla gama de assuntos.
Ele tinha uma maneira de fazer filosofia, matemática e astronomia parecem uma brisa. Seu estilo de ensino era sobre levar os alunos a pensar e falar como filósofos, e ele adorava mergulhar em um bom debate antiquado. A academia era um lugar onde as ideias realmente decolaram, e foi onde ele criou alguns de seu trabalho mais importante, como a teoria das formas. Uma das coisas que ele contribuiu para a filosofia que realmente se destaca é sua teoria das formas. De acordo com essa ideia, o mundo material que vemos com nossos olhos é apenas um reflexo de uma realidade mais alta e imutável. Essa realidade superior é composta de ideias abstratas chamadas formas perfeitas e eternas. Por exemplo, pense na ideia de um círculo. Qualquer círculo que desenhamos no mundo real será imperfeito, mas a forma de um círculo é perfeita. É uma entidade abstrata perfeita que existe fora do tempo e do espaço. Ana, beleza, justiça e virtude têm suas próprias formas que representam sua verdadeira essência. Platão argumentou que o verdadeiro conhecimento não existe de outra maneira. Ele ilustra essa ideia em sua alegoria da caverna encontrada na República. Na alegoria, os prisioneiros na caverna levam as sombras na parede para a realidade. Somente quando eles surgem e veem o mundo exterior, eles podem entender as formas em que o rei filósofo que fundiu as sombras. Platão tem algumas ideias realmente interessantes sobre o que faz uma boa sociedade. Ele pensou que os melhores líderes eram filósofos e reis que realçam. Y entendeu formas e foi dedicado à sabedoria. Ele acreditava que esses líderes poderiam criar uma sociedade que era justa e harmoniosa. Sua sociedade ideal foi dividida em 3 grupos: governantes, filósofos, reis, guerreiros, produtores, agricultores, artesãos e comerciantes. Cada grupo tinha seu próprio papel e virtudes que contribuíram para o bem-estar geral da sociedade. No mundo da harmonia, os sábios guerreiros são guiados por sua sabedoria interior, os artesãos corajosos são alimentados por sua paixão, e os moderados entre nós são aqueles que encontram equilíbrio na vida. Platão acreditava que filósofos e reis poderiam hesitar em assumir o papel de liderança, optando pela paz e introspecção de uma vida de contemplação. Mas, ele pensou, mesmo os indivíduos mais dedicados e responsáveis podem precisar de um pequeno esforço para se comprometer completamente com o bem maior e servir sua comunidade. Essa ideia de uma conexão entre conhecimento e virtude, e a crença de que os verdadeiros líderes são motivados por um desejo genuíno de servir e não por ambição pessoal, é algo que Platão explorou em sua fascinante alegoria da caverna. Você já ouviu falar de uma alegoria da caverna? É uma das metáforas mais poderosas de todos os tempos, usada pelo grande Platão para ilustrar suas ideias sobre o conhecimento e a natureza da realidade. Nesta alegoria, os prisioneiros são acorrentados em uma caverna escura de uma parede vazia. Mas atrás deles, há uma porta. E entre os prisioneiros e a porta, há uma espécie de ponte onde os marionetistas podem andar. Os marionetistas, parados atrás dos prisioneiros, lançam sombras na parede que os prisioneiros veem como realidade. Um dos prisioneiros decide escapar da caverna e, depois de uma longa jornada, ele sai. Ele se aventurou no mundo lá fora, onde encontrou a verdadeira fonte de sombras, o sol. Essa jornada simboliza lindamente a ascensão do filósofo da ignorância ao conhecimento mito. Quando ele voltou à caverna para libertar os outros, o prisioneiro esclarecido enfrentou desconfiança e hostilidade. Esta adorável alegoria destaca as dificuldades da iluminação filosófica e a resistência frequentemente encontrada por aqueles que desafiam crenças convencionais. Também destaca a música transformadora. A jornada filosófica de Platão é realmente uma jornada do coração. Ele compartilha suas ideias através de suas conversas e obras escritas, incluindo discussões socráticas sobre diferentes tópicos. Algumas das conversas mais conhecidas incluem uma profunda visão da justiça, da sociedade perfeita e do relacionamento entre o filósofo e o rei. No Estado, ele fala sobre amor, retórica e alma. No Cosmos, ele conversa sobre o mundo ao nosso redor. No Simpósio, ele faz uma série de discursos sobre amor. Em Faedo, ele descreve as horas finais de Sócrates e suas ideias sobre amor. A beleza da imortalidade da alma é que ela nos convida a explorar algumas das perguntas mais profundas da vida. Através dos olhos de seus personagens e das narrativas em que habitam, somos convidados a entender a profundidade da sabedoria de Sócrates e a evolução das próprias ideias filosóficas de Platão. A influência de Platão é realmente algo para se ver. Não está apenas confinado à sua época, mas moldou a paisagem da filosofia ocidental, ciência e pensamento político por gerações.
Aristóteles, um dos alunos de Platão, abraçou e construiu as ideias de Platão, acrescentando sua própria perspectiva única que continua a ressoar até hoje. As ideias de Platão criaram um enorme sistema filosófico que teve um grande impacto nas escolas medievais. Suas ideias continuaram crescendo depois que ele morreu, e eles ajudaram a criar escolas no Renascença. Os trabalhos de Platão foram redescobertos. Sua dedicação em procurar a verdade, a importância da educação e o valor da autodescoberta ainda inspiram as pessoas que querem entender e melhorar o mundo ao seu redor. Platão oferece uma visão de uma sociedade justa e iluminada, guiada pela sabedoria e virtude, está para sempre em nossos corações. Suas profundas ideias sobre a natureza da realidade, conhecimento e ética nos incentivam a olhar além do mundo exterior. Reconhecemos o poder duradouro da filosofia de iluminar nossas mentes e transformar nossas vidas. Imagine-se na vibrante cidade de Atenas, um centro de atividade intelectual e cultural música. Ruas sofisticadas e mercados animados. Um jovem chamado Aristóteles começa. Aristóteles nasceu na pequena cidade de Stagerus e se tornou uma das figuras mais influentes do pensamento ocidental. Ele é um verdadeiro polímata, com contribuições para a filosofia, ciência e muitos outros fiel. D.S. Seu pai, Nicomachos, era o médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia, então Aristóteles aprendeu tudo sobre biologia e medicina desde muito cedo. A vida de Aristóteles mudou muito quando ele tinha 17 anos. Ele foi a Atenas para estudar na Academia Platônica com Platão. Por 20 anos, Aristóteles estudou muito. Embora tivessem ideias diferentes sobre filosofia, eles tinham um relacionamento muito especial. Platão uma vez chamou Aristóteles de mente da escola. Ele reconheceu o poder intelectual de seu aluno após a morte de Platão. Aristóteles o levou longe do mar Egeu, para a corte de Hermia em Azous, uma cidade na Ásia Menor. Lá, ele passou vários anos fazendo seu melhor trabalho, envolvido em pesquisas filosóficas e científicas. Foi lá que ele se casou com Pitia, sobrinha de Hermia, e se integrou ainda mais à vida intelectual e política da região. As viagens de Aristóteles acabaram levando-o ao tribunal de Filipe I da Macedônia, onde ele recebeu o título de. Os ensinamentos de Aristóteles tiveram um enorme impacto na abordagem de Alexander à liderança e gerenciamento. O vínculo entre professor e aluno era tão forte, e Alexander sempre respeitava Aristóteles ao longo de sua vida. Em 335 AC, Aristóteles voltou para Atenas e começou sua própria escola, o Liceum. Esta escola era diferente da Academia de Platão porque se concentrou em pesquisas e observações da vida real. Os alunos de Aristóteles, conhecidos como peripatéticos, eram um bando animado. Eles adoravam caminhar e conversar sobre ideias nas galerias internas do Liceum. A abordagem de Aristóteles para o aprendizado era de ser sistemática e completa. Ele coletou dados, resolveu informações e tentou entender o mundo natural por meio de observação e lógica. Ele estabeleceu as bases para o conhecimento científico moderno, destacando: Aristóteles era um verdadeiro pioneiro em vários campos diferentes. Ele tinha muito a oferecer ao mundo da filosofia, incluindo coisas sobre metafísica, ética, política e lógica. Ele começava dando uma boa olhada no que seus colegas pensadores, como Platão, já haviam inventado antes. E então, ele mergulharia profundamente em algumas das maiores questões da vida. O que é a existência? O que significa saber de algo? E o que significa estar? No centro de sua ideia, há dois conceitos-chave: substância e nexo. Vamos começar com substância. Imagine uma árvore. Aristóteles diria que uma árvore é uma substância porque existe independentemente e pode mudar de várias maneiras, como crescer ou perder uma folha enquanto ainda permanece uma árvore. Segundo Aristóteles, a substância é o que está subjacente a tudo o que existe. É como a base de algo que permanece o mesmo, mesmo quando sua aparência ou estado muda. Cada substância tem duas partes, matéria e forma. A matéria é a substância física da qual uma substância composta é a organização ou estrutura específica desse assunto. Por exemplo, a forma e a estrutura de uma árvore juntas compõem o que é uma árvore agora. Mas e todas as mudanças que acontecem com uma árvore ao longo do tempo? As folhas caem, os rios fluem, as pessoas crescem. Mas o que causa todas essas mudanças? Aristóteles acreditava que deveria haver uma primeira causa, algo que colocou tudo em movimento. Sem ser movido ou alterado, este é o motor que não se move, é como o primeiro dominó em uma reação em cadeia, mas, neste caso, o primeiro dominó nunca se move.
Está sempre lá, criando um efeito cascata que nunca para. Aristóteles acreditava que isso é pura realidade, o que significa que está totalmente formado e não pode mudar porque já é perfeito. É eterno e imutável. Existe fora do tempo e do espaço. Aristóteles também pensou que era o objetivo ou destino mais alto. Tudo no universo é como um ímã que atrai tudo. Aristóteles teve uma ideia realmente interessante sobre o movimento. Ele pensou que não se mexer estava se movendo. Ele viu isso como uma espécie de ser divino, sempre pensando e contemplando. Isso nos ajuda a entender porque as coisas do mundo estão sempre mudando, mas de uma maneira realmente organizada. Em seu trabalho Ética Nicomachean, Aristóteles fala sobre o que significa viver uma vida boa. Você pode realmente prosperar como um ser humano. Ele apresenta o conceito de ética, que é frequentemente traduzido como felicidade ou prosperidade. Para Aristóteles, a ética é o bem mais alto pelo qual podemos nos esforçar na vida, o que faz a vida valer a pena. Mas como podemos conseguir isso? Sônia F. Demone. Aristóteles acredita que isso acontece através do cultivo das virtudes. As virtudes são como bons hábitos de caráter que desenvolvemos através prática e pensamento racional. Imagine isto: você está colocando seu coração e alma para aprender um novo esporte ou instrumento musical. É tão importante treinar regularmente e pensar no que você faz. Desenvolvemos virtudes tomando boas decisões e refletindo sobre nossas ações. Aristóteles também apresenta a ideia de uma média de ouro, que é encontrar o equilíbrio certo entre os extremos. Por exemplo, a coragem é uma virtude que está entre os ei. Todos temos nossa própria maneira de lidar com as coisas, certo? Para alguns de nós, correr riscos é um pouco demais, e às vezes, podemos agir de forma um pouco imprudente sem perceber. Mas, se você é alguém que tende a evitar riscos, isso é totalmente compreensível. Por outro lado, se você é alguém que tem muita coragem, é ótimo encontrar esse ponto ideal onde pode correr riscos quando é chamado, mas também é inteligente. Encontrar esse equilíbrio é uma coisa linda, não é? A média dourada. Aristóteles acreditava que uma vida que vale a pena viver é aquela em que nos esforçamos pelo equilíbrio ideal entre os dois extremos de excesso e deficiência em todas as coisas. Ele pensou que desenvolver nossas virtudes e encontrar aquele ponto ideal onde não estamos muito nem muito pouco em nossas ações é a chave para realmente prosperar e viver nossas melhores vidas. As ideias de Aristóteles sobre a organização e o objetivo do Estado resistiram ao teste do tempo. Em sua teoria ética, ele fala sobre como as pessoas naturalmente querem ser felizes e bem-sucedidas. Ele acreditava que o Estado existe para ajudar seus cidadãos a alcançar essa boa vida. É mais do que apenas um lugar onde as pessoas vivem juntas. É uma comunidade que desempenha um papel fundamental em ajudar as pessoas a viver bem. Aristóteles explora diferentes formas de governo para ver qual melhor apoia uma boa vida para seus cidadãos. Ele examina diferentes sistemas, incluindo a monarquia, governam por um, a aristocracia, governam pela melhor, e a democracia, governam por muitos. Cada um tem seus próprios pontos fortes, ambos fracos, e Aristóteles está interessado em como você pode combiná-los para criar o governo mais eficaz. É uma combinação de monarquia, aristocracia e democracia. A ideia é equilibrar essas formas diferentes para que o governo possa tirar proveito de seus pontos fortes individuais, evitando suas fraquezas. Por exemplo, a monarquia pode fornecer liderança forte e decisiva, uma aristocracia pode garantir que as pessoas mais sábias e mais capazes estejam no poder, e uma democracia possa garantir. É tão importante considerar os interesses da maioria. Aristóteles teve uma ideia realmente interessante sobre o governo misto. Ele pensou que a combinação de diferentes formas de governo poderia criar uma sociedade mais estável e justa. Ele acreditava que essa abordagem equilibrada ajudaria a promover uma boa vida para todos os seus cidadãos, permitindo que eles prosperassem e vivessem bem juntos. Aristóteles é frequentemente comemorado como o pai da lógica formal e suas contribuições para esse campo tiveram um impacto profundo em nossa maneira de pensar e raciocínio. Sua coleção de obras, conhecida como Organon, lançou as bases para o pensamento dedutivo e os princípios da lógica. Esses termos podem parecer um pouco complexos, mas, no coração deles, eles são sobre criar argumentos lógicos e tirar conclusões confiáveis com base nas informações que temos. Em Organon, Aristóteles apresenta o conceito de silogismos, que, você sabe como é quando está trabalhando com argumentos lógicos. Você começa com duas declarações, chamadas instalações, e em seguida, trabalha para uma terceira declaração, convocou uma conclusão.
Por exemplo, se você sabe que todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, pode concluir que Sócrates é mortal. Esta é uma forma simples, mas poderosa de raciocínio, que permite criar argumentos complexos e revelar verdades de maneira estruturada. O sistema lógico de Aristóteles se tornou um método padrão de pesquisa científica e filosófica por muitos séculos. Ele forneceu a Aristóteles um trunfo real para os cientistas, porque ele lhes forneceu uma estrutura clara para entender o mundo e comunicar suas conclusões. Ele estabeleceu regras para pensamento lógico e argumentos eficazes. Aristóteles garantiu que as discussões fossem baseadas na razão e nas evidências, e não em emoção ou ilusão. O impacto do trabalho de Aristóteles na lógica é enorme. Ele não apenas influenciou como as pessoas conduziam ciência e filosofia nos tempos antigos, mas também lançou as fundações para o desenvolvimento da lógica moderna e do pensamento analítico. Suas ideias sobre como construir e avaliar os argumentos que não são importantes em áreas como matemática, ciência da computação e direito. Aristóteles nos deu as ferramentas para um raciocínio mais claro e preciso. Em seus livros sobre animais, a abordagem de Aristóteles para estudar a natureza era muito prática. Ele não apenas adivinhou animais como algumas pessoas antes dele. Aristóteles acreditava que a melhor maneira de aprender sobre as coisas vivas é observando e fazendo pesquisas. Ele até dissecou os animais e os observou de perto. Aristóteles era um cara muito curioso. Ele queria entender como os animais se desenvolveram desde o nascimento até a maturidade. Ele registrou cuidadosamente suas observações. Em suas obras, ele classificou animais em diferentes gêneros e espécies com base em suas características. Ele foi um dos primeiros a classificar sistematicamente os organismos vivos. Por exemplo, ele notou que alguns animais têm sangue e outros não. Isso levou a distinguir entre vertebrados e invertebrados. Esse tipo de classificação não é totalmente preciso pelos padrões modernos. No entanto, avançou o estudo dos animais. Biologia. A abordagem de Aristóteles foi realmente algo. Ele estava à frente de seu tempo, fazendo todas essas perguntas sobre por que a barriga é diferente e como essas características ajudam os animais a sobreviver e prosperar em seu ambiente. Isso permitiu que ele fizesse algumas observações incríveis sobre o mundo animal e preparou o terreno para pesquisas futuras. Seu trabalho em biologia era uma bela mistura de observação e teoria, onde ele dissecava animais e estudava suas partes. Aristóteles era um colecionador tão incrível de evidências empíricas. Ele usou os dados para criar teorias mais gerais. Essa maneira de combinar pesquisas da vida real com análise teórica tornou-se uma parte essencial da ciência. Embora algumas de suas conclusões específicas tenham demonstrado mais tarde que estão erradas, a dedicação de Aristóteles a observar e classificar as coisas de uma maneira cuidadosa foi realmente inovadora. Ele ajudou a mover o estudo de seres vivos, desde histórias e suposições para uma maneira mais organizada e baseada na ciência de fazer as coisas. Suas contribuições lançaram as bases para o trabalho de futuros cientistas e naturalistas. Aristóteles era um cara muito inteligente, e ele fez um trabalho realmente importante em biologia. Em seu livro Física, ele fala sobre as regras básicas do mundo natural. Ele olha para coisas como movimento, causalidade e elementos. Ele queria saber por que as coisas se movem, mudam e existam da maneira que fazem. Uma de suas ideias mais famosas era que tudo no mundo físico é composto pelos elementos terra, água, ar e fogo. Ele pensou que cada um desses elementos tem seu próprio lugar no universo e certas tendências que o definem. Vamos falar sobre como as pessoas interagem entre si. Por exemplo, ele pensou que a terra e a água se movem naturalmente para baixo, enquanto o ar e o fogo se movem para cima. Essa ideia explica por que as pedras caem no chão e por que a fumaça sobe para o céu. Enquanto isso, Thérèse acreditava que tudo na natureza está em constante estado de mudança, impulsionado por princípios internos que levam as coisas ao seu estado ou objetivos naturais. Quando se trata de movimento, Aristóteles propôs dois tipos, natural e violento. O movimento natural ocorre quando algo se move de acordo com seu próprio propósito. A natureza é um ótimo exemplo disso. Pense em uma maçã caindo de uma árvore. Este é um movimento violento, porque não está se movendo do jeito que faria naturalmente. Outro exemplo é uma pedra jogada no ar. Essa ideia sobre movimento era realmente importante naquela época e ajudou a preparar o cenário para futuras pesquisas científicas sobre a causalidade. Aristóteles teve a ideia de 4 causas. A primeira é a causa material, que é do que algo é feito. A segunda é a causa formal, que é assim que ocorre.
O terceiro é a causa da causa, que é seu objetivo ou objetivo final. Essas 4 causas foram a maneira de Aristóteles de explicar não apenas como as coisas acontecem, mas você já se perguntou por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem? Pensadores posteriores, como Newton, desafiaram algumas das ideias de Aristóteles, especialmente em relação a movimento e causalidade. Mas o trabalho de Aristóteles em física foi realmente importante. Ele lançou as bases para o pensamento científico. Ele enfatizou o entendimento de causas e os princípios por trás deles. Isso estava no coração dos fenômenos naturais. Foi um passo importante no desenvolvimento do método científico. Suas teorias foram finalmente substituídas por modelos mais precisos, mas a contribuição de Aristóteles para o estudo da natureza permanece fundamental na história da ciência. Tomemos, por exemplo, seu trabalho no E Céu. Aristóteles compartilha seus pensamentos sobre o cosmos, imaginando um universo onde a Terra é o centro. Ele chama essa ideia de geocêntrica, o que significa que todas as estrelas, planetas e o Sol se movem ao redor da Terra em círculos perfeitos e imutáveis. Para Aristóteles, a Terra era o universo em perfeito equilíbrio, com tudo no céu se movendo em harmonia em torno de um núcleo fixo. Isso foi graças ao quinto elemento, uma substância divina chamada éter que era perfeita e imutável. Isso contrastava com os 4 elementos terrestres, terra, vento, fogo e água, que estavam sempre mudando. O modelo acreditava firmemente que o mundo natural era imperfeito e sempre mudando, enquanto os céus eram perfeitos e eternos. Essa ideia de movimento circular perfeito nos céus refletia uma filosofia mais ampla de que o universo era ordenado e proposital, com tudo em seu lugar apropriado. Aristóteles também teve uma grande influência nessa ideia. Ele explicou o movimento dos corpos celestes como uma forma de inteligência divina que coloca as estrelas e planetas em movimento em suas constantes órbitas. Embora a visão geocêntrica de Aristóteles do universo tenha sido amplamente aceita ao longo dos séculos, teve um enorme impacto no desenvolvimento da astronomia. Mais tarde, no século XV, Copérnico apareceu e propôs uma teoria heliocêntrica que colocou música Kepler. Mas, você sabe, os esforços de Aristóteles para entender e explicar os fenômenos celestes desempenharam um papel crítico na evolução do pensamento astronômico. Sua ideia de que o universo segue uma estrutura racional e ordenada em forma de longos estudos do cosmos. Embora seu modelo em particular tenha sido substituído por seu trabalho, ele abriu caminho para os astrônomos subsequentes explorarem novas ideias. Isso lançou a base para a pesquisa dramática, mudanças em nossa compreensão do universo que ocorreram muito mais tarde. A influência de Aristóteles ainda pode ser vista na longa história da astronomia. Ele tentou explicar os céus estudiosos no mundo islâmico na Idade Média cuidadosamente preservados e estudaram seu trabalho. Mais tarde, retornou à Europa, onde desempenhou um papel fundamental na formação do pensamento medieval e a ascensão do escolasticismo. Aristóteles se concentrou na observação e no pensamento lógico, que preparou o cenário para a revolução científica e o desenvolvimento da ciência moderna da filosofia. Suas ideias continuaram a despertar discussão e pesquisa por séculos. Seu trabalho em ética, política e lógica continua sendo as ideias de Aristóteles tiveram um enorme impacto na próxima geração de filósofos e cientistas. Ele era muito mais do que apenas um filósofo. Ele era um verdadeiro campeão de ideias. Ele estava interessado em todas as diferentes áreas do conhecimento humano. Ele estava tão comprometido em entender o mundo e foi muito cuidadoso e organizado quando pesquisou. Ele teve uma grande influência sobre como pensamos, aprendemos e exploramos. Segredos do período helenístico. O período helenístico que se seguiu à morte de Alexandre, o Grande, em 320 AC, foi um tempo de grande crescimento cultural e intelectual. O Império Grego era enorme, cobrindo uma grande parte do mundo conhecido. Isso levou a uma troca de ideias e filosofias. Nesta época, vimos a ascensão de algumas escolas filosóficas realmente importantes que nos deram novas maneiras de pensar em vida, paz e como lidar com todas as incógnitas. Havia 3 principais escolas de pensamento: estoicismo, epicurismo e ceticismo. Cada uma dessas filosofias teve uma resposta diferente para a pergunta de como viver uma vida plena em um mundo cheio de caos e guerra. Uma das escolas mais conhecidas da filosofia helenística foi o estoicismo, fundado por Zeno do Citium. Os gregos antigos, cerca de 300 AC, tinham uma perspectiva realmente interessante sobre a felicidade e a paz de espírito. Eles acreditavam que viver em harmonia com a natureza e aceitar as coisas que não podemos controlar é a chave para uma vida feliz e pacífica.
Eles ensinaram que o desenvolvimento de virtudes como sabedoria, coragem, justiça e moderação era essencial. Eles acreditavam que coisas externas como riqueza, fama ou mesmo nossas próprias emoções não deveriam ser as coisas mais importantes da vida. Segundo eles, as únicas coisas que realmente estão sob nosso controle são nossas ações e pensamentos. Eles acreditavam que, através da prática de autodisciplina e racionalidade, podemos alcançar paz e tranquilidade interior. Essa perspectiva teve uma profunda influência nos pensadores posteriores, incluindo os filósofos da Roma antiga. Você sabe, eu realmente gosto de Sêneca, Epictetus e Imperador Marcos Aurelius. Eles ensinaram que a vida, dificuldades, como doença, perda ou fracasso, são apenas parte da vida. Mas o mais importante é como respondemos a esses eventos. Podemos optar por reagir com a razão e a aceitação. Os estoicos acreditavam que podemos permanecer fortes e continuar passando pelos desafios da vida. Epicúros, um filósofo do primeiro século AC, teve algumas ideias realmente interessantes sobre a felicidade. Ele acreditava que a chave para uma vida feliz é se concentrar em encontrar alegria no momento presente. Ele não achava que ter muitas coisas materiais ou ser excessivamente ambicioso era o caminho a percorrer. Em vez disso, ele incentivou as pessoas a viver de maneira simples e a cuidar de si mesmas. Ei, vamos reservar um momento para falar sobre reflexão e como isso pode nos fazer sentir. Música, quando refletimos, geralmente sentimos essas incríveis sensações de calma e liberdade. É quase como se estivéssemos livres do medo da morte e dos deuses. O grande Epicurus ensinou que os deuses não estão realmente preocupados com o que acontece conosco. Ele acreditava que, quando morremos, é apenas o fim de nossa consciência. Portanto, não há razão para ter medo disso. Essa maneira de pensar foi realmente revolucionária para o seu tempo, porque ofereceu um tipo diferente de conforto das crenças religiosas tradicionais. Essas crenças geralmente faziam a morte parecer muito mais assustadora. A vida após a morte foi vista como assustadora e misteriosa por alguns, enquanto outros acharam mais acessível. Durante o período helenístico, algumas pessoas pensaram que era difícil saber o que era verdadeiro ou não. Uma das pessoas mais importantes dessa maneira de pensar foi Perón de Elis, e as pessoas que o seguiram. Eles disseram que as pessoas nunca sabiam o que fazer com conhecimento. Ou com confiança. Os julgamentos do SPM sobre o mundo às vezes podem influenciar preconceitos e opiniões preconcebidas. Então eles pensaram que a abordagem mais sábia da vida era abster-se de julgamentos e rejeitar declarações categóricas sobre o que é verdadeiro ou falso. Para os céticos, a busca pela verdade e o conhecimento não era sobre encontrar respostas absolutas, mas em alcançar a paz de espírito. Através de uma vida de calma mental, livre da necessidade de aderir a crenças ou opiniões, essas escolas filosóficas que elas não estavam isoladas uma da outra. Eles interagiram entre si, e suas ideias se influenciaram. Eles também compartilharam o epicurismo, que trata de perseguir a paz de espírito. A paz e uma vida sem dor desnecessária são semelhantes. O ceticismo e o estoicismo valorizaram a importância da razão e da autorreflexão. Embora diferissem de várias maneiras, os filósofos helenísticos também lidaram com questões de ética, política e natureza do indivíduo quando o mundo grego antigo deu lugar ao mundo imperial mais cosmopolita dos sucessores de Alexandre. Essas respostas à questão de como viver em um mundo cheio de incerteza, diversidade e revolta política crescente são realmente interessantes. Seus ensinamentos foram uma resposta à perda da cidade-estado, como princípio central de novas maneiras de as pessoas encontrarem estabilidade, propósito e significado em um mundo em rápida mudança. Os filósofos helenísticos deixaram um profundo legado com seus ensinamentos. Suas ideias sobre ética, natureza e inteligência artificial influenciaram não apenas as tradições filosóficas subsequentes, mas também tiveram um impacto no pensamento cristão primitivo. Escritores e pensadores realmente se conectaram com o trabalho dos estoicos e epicuristas quando pensavam nos ensinamentos desses filósofos. Embora tenha havido muitas grandes mudanças durante o período helenístico, muitas das perguntas que eles fizeram sobre coisas como a natureza da felicidade, o propósito da vida e o papel da mente na existência humana ainda são realmente importantes para nós hoje. Suas ideias nos dão muitas ótimas ideias sobre como podemos lidar com as complexidades de nossas próprias vidas e encontrar paz em um mundo que pode ser difícil de controlar às vezes. Quando terminamos, ei, amigo, estrela brilhante, vamos levar um momento para refletir sobre o incrível e duradouro impacto desses filósofos gregos antigos. Suas ideias tocaram tudo, desde a política até a ética e até a própria natureza da existência.
Estrela brilhante, imagine um lugar vibrante como a Grécia Antiga, onde a filosofia não era apenas estudada, mas era um modo de vida. As perguntas que Sócrates, Platão, Aristóteles e outros filósofos helenísticos fizeram ainda ressoam profundamente hoje. Eles nos encorajam a refletir sobre nossas próprias vidas e procurar sabedoria. Estrela brilhante, muito obrigado por se juntar a mim nesta jornada. Enquanto você continua sua jornada. Ei, lembre-se da grande sabedoria desses filósofos e deixe. As insights de Eir inspiram você a continuar buscando conhecimento e compreensão em sua própria vida.